Gente, a gente muda um pouquinho de assunto, volta a falar sobre as possíveis mortes do jornalista Dom Phillips e também do indigenista Bruno Araújo, que preocupam comunidades tradicionais, claro, lideranças ambientais e cientistas da região do Vale do Javari, no Amazonas. Quem vai falar agora com a gente sobre essa situação na região é o diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães. André, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente, seja bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Jairo. É um prazer falar com vocês. André, as investigações sobre esse caso ainda estão em andamento, mas os fatos que foram revelados ontem já são assustadores, né? Para falar o mínimo aí sobre essa história toda. O fato é que Bruno e Dom faziam um trabalho ali pela luta dos direitos indígenas, denunciavam irregularidades. Isso já era feito há algum tempo, eles já tinham sofrido ameaças, as ameaças já tinham sido relatadas às autoridades competentes e nada foi feito. Até quando pessoas que fazem esse tipo de trabalho, jornalistas, indigenistas, enfim, pessoas que estão relacionadas a isso, vão sofrer esse tipo de ameaça e vão conseguir relatar os problemas ali, que são muitos da região? Realmente, Marcela, em primeiro lugar aqui, enfim, dividindo aqui minha tristeza e as minhas condolências com a família, com os amigos do Bruno e do Dom. O que você acaba de narrar é uma triste realidade que a gente tem visto se repetir na Amazônia há muito tempo, né? Quem não se lembra do Chico Mendes, que nós perdemos aí no final dos anos 80, depois da irmã Dorothy aí já nos anos 2000, e agora o Bruno e o Dom, em vias de se confirmar aí o assassinato, né, e a morte dos dois. Ou seja, a gente está vendo um processo que se repete há décadas, um processo que, obviamente, esses 2, 3 casos que eu citei são alguns dos mais vistosos, mas é algo que acontece no dia a dia da Amazônia. Centenas de pessoas são assassinadas, são ameaçadas, são intimidadas no exercício das suas profissões, no exercício do seu trabalho, um trabalho, no caso do Dom e do Bruno, um trabalho importante de alerta, de, enfim, informar a sociedade, um trabalho de um jornalista, um trabalho de um indigenista que estava ali para proteger e para conhecer e nos fazer entender a importância dos povos indígenas brasileiros, e foram brutalmente assassinados. É realmente uma situação muito triste e que nos revela uma necessidade realmente de uma ação mais eficiente do Estado brasileiro, né? Uma maior responsabilidade nesse caso é a ausência do Estado nessa região onde o Estado deveria estar presente. André, quem nunca foi à região amazônica ou quem não mora lá, acredito que não tem ideia do tamanho que é o rio Amazonas e seus afluentes. Quando a gente fala sobre a possível motivação deste crime sendo a pesca ilegal, talvez a gente não tenha ideia do tamanho da dificuldade que é lidar com isso. Eu gostaria que você explicasse para a gente o porquê a pesca ilegal é um problema e que isso acabou sendo dominado por atividades criminosas na região amazônica, que infelizmente possa ser um dos motivos ou o motivo que tenha levado ao possível crime envolvendo o indigenista e também o jornalista. Olha, na verdade, Jairo, um dos problemas centrais da Amazônia é a ilegalidade e a criminalidade como um todo. Quer dizer, nós estamos falando aqui, você citou a pesca, mas nós temos aí a permanência, a insistência da atividade madeireira ilegal, nós temos o garimpo em terras indígenas ilegal e criminoso, nós temos a grilagem de terra que movimenta literalmente centenas de milhões de reais, inclusive com lavagem de dinheiro, isso já é conhecido do sistema judiciário brasileiro. Nós estamos falando de fronteiras onde permeia-se o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então, infelizmente, a região, pela sua, enfim, muitas partes da Amazônia, pela sua dificuldade de acesso, acabam favorecendo esse tipo de atividade ilegal, e naquela região de fronteira ainda mais, o que, no meu entender, pressupõe uma atuação e uma presença do Estado brasileiro ainda maior. Nós não vimos essa presença naquela região e isso acabou acarretando mais essas duas fatalidades, mais esse conjunto de tristezas que a sociedade brasileira está vivendo. É interessante a gente também falar da característica da região, né, que é uma região de difícil acesso, né? Tanto é que as investigações que são feitas nessa região são
mais difíceis, né? Então, são até mais lentas, mas a gente teve até um tempo razoável. Não sei qual que é a sua avaliação sobre essa investigação, da forma que foi feita. Talvez ali no começo demorou, mas avançou num tempo que é razoável na sua avaliação, André? Bom, foi um início de encerramento do caso, né? Eles acharam, encontraram suspeitos, esses suspeitos foram interrogados, confessaram o crime, levaram ao local onde corpos foram encontrados. Agora, há que se continuar esse processo. Quer dizer, eu vejo isso, Marcela, como um início, na realidade. Sim. Quem são os verdadeiros responsáveis? Quem foram os mandantes desse processo? Qual o setor, a área criminal que está por trás disso? Você está falando na pesca, mas, como eu disse antes, quer dizer, há várias outras atividades ilegais e criminosas que acontecem nessa e em outras regiões. Até porque a pesca ilegal, né, André, ela pode ter sido usada como lavagem de dinheiro também, né, que é algo comum também por aí. Exatamente. Então ali tem um intrincado de tráfico de drogas com outras atividades ilegais, a madeira é esquentada com o dinheiro da droga, a terra grilada acaba fazendo lavagem de dinheiro para o tráfico de droga e outras atividades. Ou seja, o que nós precisamos agora é de uma profunda investigação, a responsabilização dos criminosos e dos eventuais mandantes. E, acima de tudo isso, entender como essa teia intrincada de criminalidade está dominando extensas áreas do nosso território, como é o caso daquela região. Eu acho que essa é a grande pergunta que as autoridades têm que responder, e essa não é uma pergunta simples nem rápida de ser respondida, Marcelo. Eu acho que vai tomar algum tempo ainda para a gente poder ter respostas. Eu espero que as tenhamos. Vou falar de um problema difícil. A quantidade de forças de segurança na região é suficiente? A gente acompanhou a entrevista coletiva com a presença de diversos representantes, desde a Polícia Militar até a Polícia Federal, e também no que a gente acompanhou ao longo dos dias das buscas, foi se não houvesse uma pressão externa, uma certa morosidade até para a quantidade de pessoas envolvidas nessa busca. O que está confirmando, isso que eu estou dizendo, foi inclusive o próprio relatório da PF que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, no qual eles reclamam de falta de pessoal e também de dificuldade de logística, André. Esse é um problema que pode ser resolvido de que forma? Essa é a maior ilustração da inépcia e da ausência do Estado nas nossas fronteiras hoje. Nós falamos muito aqui na nossa área ambiental do desmonte do IBAMA, do desmonte do ICMBio, da redução das punições, das multas a criminosos e a pessoas que cometem infrações. Isso acaba gerando um ambiente propício à criminalidade. Então, o que nós vimos ao longo dos últimos 3, 4 anos, especialmente durante o ciclo deste governo atual, foi uma redução substancial nas operações contra as ilegalidades na Amazônia, criando esse ambiente favorável à criminalidade. E os indicadores são esses: violência, morte, terras griladas, enfim. Nós aqui no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Jairo, a gente monitora o desmatamento por categoria fundiária. E nós vimos o desmatamento em terras públicas. Então, nós estamos falando aqui de um desmatamento, além de ilegal, ele é criminoso, porque é a apropriação de terras públicas por privados. Esse desmatamento dobrou nos últimos 3 anos. Isso é apenas um indicativo que mostra esse ambiente favorável à criminalidade que se instalou na Amazônia. André, só para a gente encerrar, você citou aí essa redução, né, na fiscalização que vem acontecendo, o desmonte de instituições importantes que podem combater os crimes aí. Por que na sua avaliação acontece isso? É falta de investimento? É o quê? Olha, há uma clara determinação do governo federal. Quem não se lembra do nosso presidente durante as eleições falando na indústria de multas do IBAMA, como se multar e autuar criminosos e pessoas que estão cometendo infrações seja uma coisa negativa para a sociedade como um todo. Então, esse tipo de mensagem, esse tipo de recado que é dado pela autoridade máxima do país
acaba criando um ambiente em que o crime prospera, em que no jargão popular, o tal do liberou geral. Então, isso nós vimos, inclusive, na redução drástica, em mais de 90% nas autuações que o IBAMA ofereceu aí ao longo dos últimos 3 anos em relação a períodos anteriores. Então, menos multa, menos fiscalização, menos verba para se fazer essa fiscalização, são, enfim, ações que geram esse ambiente propício para a criminalidade. Conversamos com o diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães. André, um bom dia para você e muito obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui, bom dia.